Boa noite. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem, tranquilo. Josi, você lembra quando a gente conversou aqui numa live? Quando foi a Foi logo primeira vez? quando eu parei, né? Foi... Você lembra quando? Ai, Mais ou menos? não lembro. Acho que foi quando fez um mês que eu tinha parado. Acho que foi isso Mas mesmo. em que ano que foi? 2021. É, e agora você está fazendo quanto tempo? Fiz 2 anos. Ai, Josi, que bacana. Viu, meu amor? Então, assim, ó, essas lives aqui de bate-papo, elas não têm limite de tempo nem nada. Uhum. Eu quero que você fique bem à vontade, porque essa live anterior que você fez há 2 anos atrás, eu sei que ajudou muita gente, que Uhum. as pessoas escutam e se sentem inspiradas, abastecidas, elas se identificam. Então, agora, eu quero que você fale como que está hoje, o que aconteceu de lá para cá, como você se sente. Conte-nos tudo, não nos esconda nada. Mas aí você quer que eu conte do começo ou da partida do Não, momento que eu parei? não, o que você quiser. Você conta a sua história do jeito que você quiser, que a gente vai gostar. O que você tiver vontade de falar, você fala. Tá, jóia, então. Então vamos lá. Boa noite a todos que estão assistindo. Meu nome é Juscelene. Eu fui fumante por 22 anos. E já tem 2 anos que eu parei. Eu era uma fumante assim, louca. Eu fumava 2 maços de cigarro no dia. Então, assim, não tinha vida, né? Era só o cigarro. E eu tive um problema sério em 2016, que eu tive que fazer uma cirurgia, tirar a aorta abdominal, colocar uma prótese devido ao cigarro e tinha que parar. Só que eu fiquei só 9 dias sem fumar. Aí voltei a fumar de novo. Aí, em decorrência desse tempo que eu fumei, me deu uma trombose na perna esquerda. Então, eu tenho uma trombose total. E não tem a irrigação que necessita para a perna. Aí, os vasos estão levando sangue, mas não é o que o organismo necessita. Mas tá bom. Aí, quando foi em 2021, no começo do ano, Viu, Jússia, que idade você tinha quando você passou por esses eu problemas tinha de 33 saúde? anos. E foi uma Nove cirurgia bem anos. complicada, porque por eu ser muito nova, o médico falou para mim que é uma doença que dá em pessoas mais velhas, né? Que é o aneurisma abdominal. Aí juntou as celíacas também. Aí ele falou que era uma cirurgia que ele fazia muito em idoso. Nunca tinha feito numa pessoa mais nova. Aí quando foi 2021, eu passei no médico vascular de novo, ele me pediu os exames. Aí eu fiz. Aí nos exames constatou que eu tô com a trombose total. Aí eu conversei com o médico, tudo, ele pegou e falou pra mim assim, olha, Juscelene, você tá fumando? Eu falei, tô. Ele falou assim, se você não parar de fumar, a gente vai e faz essa cirurgia. Daqui uns dias não vai ter o que se faça mais. Então, ou é o cigarro, ou é a sua perna. Você escolhe. Aí eu vim embora, né? Aí vim pensando. Falei, meu Deus, e agora? E um belo dia, assim, eu coloquei no Google. Procurei, assim, métodos para parar de fumar, né? Ajuda. Aí apareceu lá, Vera Mendes. Aí eu peguei, entrei, né? Eu vi no Face. Aí depois eu vi no Insta. Aí eu comecei a ver os vídeos, comecei a ver os depoimentos, tudo. E aí um belo dia apareceu lá, vai começar a mentoria e tal. Aí eu peguei e falei assim, eu vou conversar com ela. Aí entrei no grupo, né, do WhatsApp. Aí eu conversei com você. E falei assim, seja o que Deus quiser. A Vera entrou no meu caminho e eu vou pegar firme e vou vencer. Aí deu que foi a jornada, né, dos dias lá, né, esquentando os motores. Aí eu fiquei, fiz tudo certinho. Aí você marcou pra gente no dia 20 de
de, de setembro. Só que você tinha começado na sexta-feira anterior. Aí teve lá a sequência, né, dos esquentando os motores e depois foi a mentoria. Aí começou a mentoria. E todo mundo, assim, todos, né, todos os participantes, foi muito bom, foi uma coisa maravilhosa. A gente teve contato um com o outro, assim, como se fosse físico. Não foi físico, mas estava presente ali, né? E assim, a gente vê a história do outro, o que o outro passou, o que a gente passou. Então, a gente vivenciar ali é muito bom. Não tem coisa melhor do que a mentoria online. Eu falo porque foi muito bom. Então, assim, a gente foi vendo, né? Passou segunda, terça, né? E a gente já fica pensando naquele último cigarro. E tá bom, estamos fumando, né? E até fumava escondido, virava a câmera assim, né? Pra ninguém ver eu fumando, porque eu tinha vergonha. Eu virava a câmera e fumava. E continuei fumando, né? Aí na quinta-feira você falou assim, ó, agora, amanhã, vocês vão pegar o cigarro todo que tiver em casa, vocês vão dar um fim no cigarro, vai ficar com 2 cigarros. Pra vocês fumar os 2 cigarros. E pode fumar à vontade o dia inteiro, mas no final da tarde vocês vão ter que ter 2 cigarros. Eu falei, ai meu Deus. E fumei. Quando foi chegando 5 horas da tarde, eu já não estava aguentando fumar mais. O estômago já não estava aceitando. E eu falei assim, gente, mas eu tenho que fumar. E fumei. Aí quando foi que deu o horário, que começava às 8, né? Quando deu o horário, aí você falou assim, agora a gente vai começar. Ainda fumei, na mentoria ainda fumei esse cigarro. Aí você falou, fez o tequeretos, tudo, as meninas, todo mundo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que vai ser de mim, né? Amanhã. Tá bom. Aí você falou assim, agora vocês vão fumar o último cigarro e vão voltar aqui. Aí, né, fiz o que tinha que fazer. Mas eu fui assim, com uma fé muito grande. Eu fui com desejo muito grande, porque era uma coisa que eu necessitava, uma coisa que eu precisava muito, que não me prejudicou só nas pernas, só no abdômen, me prejudicou no pulmão. Hoje eu tenho enfisema devido ao cigarro. Então, juntou, né? Aí eu falei assim, eu vou com fé. E fui. Chegou no sábado de manhã, você tinha falado pra gente assim, arruma coisa pra fazer. Eu destampei fazer uma coiseira. Falei, se eu tenho que fazer alguma coisa pra mim, né? Mas eu acordei, olha, pra você ver como é que são as coisas. Eu acordei, eu não senti aquela falta imensa. Eu acho que o meu psicológico estava tão preparado que você preparou a gente tanto essa semana que a gente ficou junto, que chegou no sábado, não foi aquela dor, sabe? Aquela coisa, aquele sentimento ruim. Não foi. Foi uma coisa muito boa. Então, para mim, não foi aquele sofrimento. Não foi. Eu fui preparada para mim seguir minha jornada sem o cigarro. E foi devido à mentoria que me preparou os dias, porque cada dia a gente aprende uma coisa. Cada dia você ensinava uma forma. Tal dia vocês. Tal dia, né? Hoje vocês vão fazer assim, aí no outro dia assim. Então aquilo foi uma preparação. E eu fiquei bem preparada. Porque assim, ó, falar assim. Ju, Pode falar. eu vou te perguntar assim. Eu vou interromper, mas depois continua Tá. a tua fala. Quando eu estava para parar de fumar, eu precisava também muito, eu queria muito, mas eu tinha muito medo. Uhum. E você, mesmo sendo preparada, você teve medo? Porque a gente tem medo, né? Tive medo. Tive tanto medo de não conseguir que eu não contei para ninguém que eu estava fazendo a mentoria. Eu falei assim, se acontecer alguma coisa de não dar certo, se eu recair alguma coisa, eu não quero ter aquele constrangimento de ver a pessoa falar, nossa, por que você não continuou? Falei, não, eu vou fazer uma coisa para mim e por mim. E foi para mim e por mim. Eu não fiz
assim, igual você fala, a gente não tem que parar por causa de filho, por causa de nada. Eu não parei por causa de ninguém, eu parei por causa minha, por mim. E quando eu vi no sábado que eu tava bem, aí eu fiquei bem no sábado, fiquei bem no domingo. Na segunda-feira eu senti um pouco, sabe? Mas não foi aquela coisa assim de falar assim, ai, nossa, eu quero um cigarro. Eu não fiquei. Não fiquei. Senti a abstinência, a falta, a gente fica. Que é os 3 dias que você explicou, que a gente tem abstinência da nicotina, né? Que o organismo pede por ela, mas assim, quando deu na segunda, que eu passei esse perrenguezinho, eu falei, não, vamos continuar. Não pensa no cigarro. E eu pus aquilo na minha cabeça que o cigarro não ia fazer parte mais da minha vida. E não fez e não vai fazer, Vera. Não vai. Viu? Mas daí conta assim, ó. Aí fez 3 semanas, um mês, 3 meses e tal. E daí você já sentiu na saúde? Nossa, Os melhorou problemas já diminuíram? Como é que muito. foi? Muito, muito, muito. Melhorou demais. Porque como eu tive depressão, ansiedade, eu tomo medicamentos para ansiedade e depressão. E quando eu fumava, o remédio não fazia o efeito esperado. E como eu parei, o remédio começou a fazer o efeito. O que que o médico fez? Teve que diminuir minhas doses, porque eu comecei a ganhar peso. Porque o cigarro me acelerava. O meu metabolismo era acelerado. Aí eu parei de fumar, os medicamentos que trabalhavam junto com o cigarro, um trabalhava puxando de um lado e o outro do outro, então ficou aquela corda que solta, né? Aí eu engordei. Sim. Engordei um pouquinho, não, engordei bastante. Mas agora eu já tô estabilizando para emagrecer. Mas esse tempo, Vera, de 2 anos que eu parei, a minha saúde melhorou muito. Assim, a respiração minha, que estava bem ruim, melhorou demais. A minha dor na perna estabilizou, ela dói, mas ela estabilizou onde estava. E eu tenho certeza, assim, para mim, que eu ainda peço muito para Deus para ajudar, que de coração eu não tenha nada. Porque o cigarro fez um estrago, né? Não vou falar para você, Vera, que hoje meu, o cigarro foi ruim. Na época ele não foi. Na época que eu fumava, ele era um amigo meu que eu carregava junto comigo para a hora que eu precisasse. Só que hoje, vendo tudo que eu tenho hoje, o que eu passei, eu vejo que para mim ele não foi aquele amigo. Não adianta eu querer pensar que um dia ele foi meu amigo, porque não foi. Ele, em vez de ser meu amigo, ele começou a me destruir. Só que aí eu consegui chegar nesse tempo que eu tô de 2 anos, eu vejo hoje que é aquela coisa que a gente tem apego por uma coisa, quando você se apega a uma coisa e coloca aquela coisa em primeiro lugar na sua vida, hoje eu não tenho. Hoje eu já não tenho esse pensamento do cigarro. Hoje meu pensamento é o seguinte: viver o dia de hoje sem colocar o cigarro na boca. Jamais. Porque, como a gente sempre conversou, o primeiro trago acabou. Eu era uma fumante porreta. Inveterada. Se eu pôr o primeiro cigarro na boca, assim, essa luta que eu tive de vencer essa etapa que eu venci da abstinência do cigarro, da falta que ele fez no começo, isso tudo que eu passei, eu vou jogar fora. E não vai valer a pena. Não vale. Então, assim, eu falo para todos, quem não parou ainda, quem está pensando em fazer a mentoria, faça. Porque a mentoria, gente, é uma preparação muito boa. Porque o que a gente vivencia na mentoria, dentro dela, entre o grupo, é uma coisa que a gente leva para o resto da vida. Quem quer parar, para. Tem que ter força? Tem, lógico. Mas se tiver o preparo, igual você preparou todos nós, é muito melhor. Porque não vai ter aquele sofrimento, aquela coisa. Parar forçado. Você não tem que parar forçado, você tem que parar porque você quer.
Porque a gente já fumou tudo que tinha que fumar, velho. Que não foi É. pouco. Não foi pouco. Eu fumei muito. Só que hoje eu olho para trás e falo, gente, eu não me lembrava sem o cigarro. Porque eu comecei a fumar, eu tinha 15 anos. Eu não me lembrava sem o cigarro. As minhas gravidez foram fumando. Eu ficava no hospital porque eu fiz cesárea, né? Dos 3.000. A gente dorme aquela noite no hospital. Eu fumava a noite inteira, eu pegava o meu maço de cigarro, deixava o neném no quarto, com a moça que ia dormir comigo, e ia lá fora fumar. Eu ficava lá. Então, assim, a gente olha hoje as loucuras que a gente já fez, É. momentos que a gente já perdeu, coisas boas que eu deixei de vivenciar por causa do cigarro. É lugar que você vai e não pode fumar. E assim, é vergonhoso porque não tem gente fumando. É uns ou outros que tá fumando. É. Então, assim, eu digo, e vou repetir sempre, a mentoria me transformou para uma pessoa melhor, uma pessoa que aprendeu muita coisa que tinha que ser aprendido ali. Porque o que eu aprendi ali, lá na frente eu vou lembrar sempre, dia após dia, o que eu aprendi. Que eu não preciso do cigarro para mim mais, que eu consigo viver sem ele, que se eu colocar o primeiro cigarro na boca, eu não vou conseguir voltar a ser livre, porque vai ser aquela recaída feia. Porque depois que a gente para, a gente não tem que voltar mais. Porque eu lutei, né, são 2 anos ali. Vera, senti falta dele. De vez em quando, dá aquela lembrança. Mas hoje, eu não me vejo nem como ex-fumante. Eu não lembro do cigarro. Eu lembro, assim, quando eu entro no grupo, quando eu vejo as lives, aí eu lembro do cigarro. Mas se eu falar para você que eu não lembro, eu não tô lembrando mais. De vez em quando eu tenho uns sonhos loucos, sabe? Que no sonho eu fumo um cigarro e que eu falo assim, eu não acredito que eu fiz isso, que eu choro, eu acordo desesperado. Aí eu falo assim, gente, que isso não é sonho, isso é um pesadelo, porque não é brincadeira. Então, assim, eu agradeço muito a você, porque essa liberdade que eu tenho hoje, agradeço a Deus em primeiro lugar, e a você que Ele pôs no caminho. Porque foi Deus para me procurar, achar, sabe? Foi Deus, porque, assim, eu precisava de um caminho, e Ele me mostrou o caminho. E eu tive que aproveitar essa oportunidade, porque é uma oportunidade que Ele me deu. E como você veio de paraquedas na minha vida, eu tenho certeza que tem outras pessoas do outro lado que você também foi de paraquedas. E essa Sim. pessoa que tiver do outro lado tem que pensar assim, ó, eu quero isso para mim, eu vou conseguir. É querer e fazer. É trabalhoso? É, mas todo mundo consegue. Todo mundo. Viu, Júlia? Eu tenho umas perguntas para te Bom, fazer, mas antes eu queria comentar que outro dia eu tive um sonho. Eu estava falando com uma pessoa que eu fazia grupos aqui em Curitiba, numa clínica que tem uhum, aqui. Então, como os grupos eram grandes, e a recepção a sala de espera da clínica era gigantesca, muito bem decorada e tal, daí a gente fazia ali, puxava as poltronas e tal e fazia ali. E aí, menina, eu contando para uma pessoa, relembrando, quando foi à noite, guria, eu não sonhei que estava o pessoal lá e daí eu estava num corredor que nem existe lá nesse lugar, um corredor meio escuro fumando. E daí a pessoa falou, mas você ainda fuma? Eu falei, eu ensino a parar de fumar, mas para quem quiser continua fumando. E daí eu fumando, eu pensava assim, não, mas é só hoje, depois eu já paro. Você acha, guria? Mas sabe uma sensação de você ser um impostor, assim?
Eu falei, nossa, eu tô enganando as pessoas. E outro dia eu fiz uma live lá no Face, daí quando começou a live eu comecei a tossir. Aí eu bati no peito e falei assim, eita, que esse cigarro tá me fazendo mal, tem que trocar a marca, né? Aí um amigo meu ouviu e falou, ah, eu vi a tua live que você falou que o cigarro tava te fazendo mal. Ah, mas ainda bem que é só um sonho, né? É, Deixa pra lá. é. Vai ficar só Lúcia, nisso. deixa eu... Não vai passar disso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre ouço, aconteceu para mim, eu sempre ouço pessoas falando que quando a gente para de fumar é um marco na história da gente, né? Uma coisa que a gente tem uma lembrança com carinho, né? Sempre tem aquela lembrança. E que depois daquilo aconteceram outras coisas que é como se você ficasse empoderada para conseguir fazer outras coisas. E também aquela que eu quero perguntar para você é aquela nossa, não sei que palavra usar, tipo a moral que a gente fica com os filhos, né? Porque quando a gente é fumante e tal, a gente vai falar alguma coisa para os filhos, né? Que moral você tem, está aí fumando e tal. E daí depois isso muda, né? Porque você fica com mais autoridade, né? Para poder falar, olha, eu fiz realmente, mas eu não quero que você caia nessa, porque é terrível e tal. A gente fica com mais moral mesmo, né, para falar. Teve alguma coisa assim que você percebe que você lidou melhor por conta da vitória de ter parado, que te fortaleceu? E com relação aos filhos, ou ao esposo, ao pessoal, como que ficou? Então, Vera, eu perdi minha mãe, né? Tem um ano, vai fazer 2 anos agora. E assim, a pessoa que mais me encorajou, me deu um suporte, foi minha mãe, sabe? Minha mãe falou para mim assim que ela acreditava em mim, que eu ia conseguir. E eu parei em setembro, né? E perdi minha mãe em abril. Então não tinha feito um ano ainda. Aí, como eu perdi minha mãe, as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs minhas que são fumantes, sabe? E Ainda estão. então, e não é por falta de falar de você, não, tá? Porque eu falo. É porque Tudo bem. não deu um jeito na vida, né? E assim, no dia do velório, elas fumaram demais. E o meu medo de eu voltar, sabe? Porque minha mãe também era fumante. Minha mãe não conseguiu parar. Eu estava convencendo ela a fazer a mentoria, só que não deu tempo. Aí eu falei assim, perdi minha mãe. Minha mãe ficou tão feliz, minha mãe ficou tão assim orgulhosa de eu ter parado, porque ela fala, porque minha mãe tinha um bar, né? Então ela falava para todo mundo que ia lá, os amigos dela que conversavam com ela, ela falava assim, ó, ela parou de fumar, olha para você ver que bênção. Porque ela fumava muito, ela fumava 2 anos. Então, assim, eu olhava meus irmãos fumando, eu naquele sofrimento, aquela tristeza, porque a paixão da minha vida estava ali, fechada. Eu falei assim, mas eu olhei pro caixão e falei assim, mãe, eu não vou tirar teu orgulho que você teve de mim. Aí a minha irmã, no auge ali, né, pegou e falou pra mim assim, acende o cigarro pra mim. Eu falei, eu não fumo, não tem isqueiro, não sou fumante. Ela falou, nossa, ai, Gislaine, perdão. Então assim, ó, Vera, foi nessa dor, nessa dificuldade que eu vi o quanto eu me preparei para os fatos que vão ocorrer na vida da gente. Porque muita coisa vai acontecer. E, assim, eu me orgulho de hoje não ser fumante mais, sabe? E eu vejo que pode acontecer o que for hoje. Porque, assim,
o que eu mais temia na minha vida era perder minha mãe. Porque, assim, minha mãe era tudo. Eu perdi. E, assim, eu poderia ter voltado, né? Ter dado um deslize nesse momento. E nesse momento eu não fiz. Então eu vou conseguir superar todos os obstáculos que vierem para frente. E assim, hoje eu falei que eu ia fazer, ia participar da live, né? O meu pequenininho que já tem 9 anos. Ele falou assim, para ele assim, minha mãe não fuma mais. Ela vai fazer para falar que ela não fuma mais. Então, assim, Não, isso é é precioso, né? aquela coisa assim gostosa de ouvir, sabe? Porque os outros, quando eram pequenos, não tiveram, né? Isso para falar, os outros dois mais velhos meus. Assim, é um momento único, sabe? Eu converso muito com os meus mais velhos, porque é muito triste a gente ficar dependente de uma coisa e aquela coisa te destruir aos poucos, porque é o que ele faz, né? Falar assim, ah, era ruim. Quando eu fumava, eu não achava que era ruim. Era bom, era gostoso. Só que para mim hoje não é bom e não é gostoso. Porque eu lembro que você falou para mim assim, você tem certeza que você quer fazer? Você é muito novinha. Você quer parar? Eu falei, quero. É certeza? Sim. E a certeza minha é essa, velho. E quem eu puder te indicar, quem eu puder, ó, precisar de mim, pode me chamar, porque eu tô aqui. Porque isso aqui, Que para lindo. mim, é um alívio. É eu tá passando alguma coisinha para alguém que tá do outro lado, sabe? Às vezes uma palavra muda a chavinha, como diz a Mara, né? Que tem uma chavinha. Às vezes uma coisinha que falar, vira essa chavinha e a pessoa para, Exatamente. né? E assim, Exatamente. pode falar. Um medo que eu acho que todo mundo tem é que vai ter que sofrer para o resto da vida por não fumar. E a gente lembra, né? A gente passa muito tempo depois lembrando, porque lembra de tudo da vida e o cigarro fez parte da vida, então vai lembrar do cigarro também. É dar vontade de falar para as pessoas, fala não, assim, não tem dor que vai durar para sempre, né? Até a dor do luto, né? Eu também perdi minha mãe, nossa, um abalo na vida da gente, e é um abalo que nem você vai sentir para sempre, né? Agora é época de Natal, né? É época de Dia das Mães, época quando você come uma comida que a mãe gostava. Eu perdi meu pai também, mas já faz muitos anos. E eu tinha menos contato com ele, mas com a minha mãe, nessa época, assim, eu já estava, porque ela morava no interior aqui do Paraná, e eu levava peixe para fazer os peixes que ela queria. Aí eu fazia um salpicão que eu aprendi com o Rodrigo Hilbert, fazia para ela que ela amava salpicão. E daí, esse tempo, a gente vai entrando com essas memórias assim, e o coração fica sensível, né? Mas, como tudo na vida, aquela dor dilacerante, ela vai embora, né, Uhum. Jússi? A gente não é um sofrimento que a gente vai carregar para a vida toda, né? Precisa ter essa esperança e saber que as coisas, o tempo vai resolvendo. A gente se ajuda também, né, Jússi? Sim. Vem numa live assistir, vai participar de um grupo, vai ter uma, uma manutenção saudável desse lado da vida, né? Uhum. Mas o sofrimento não dura para sempre, né, Jússi? Não, não. Eu acho assim, né? Pensamento de fumantes, né? Ah, eu vou ficar sem cigarro, eu vou ser mais estressado, eu vou. A pessoa fica assim quando ela não tem o preparo. A pessoa fica assim quando ela não quer, que ela tá fazendo por obrigação. Eu tenho que parar, eu sou obrigada a parar. Não é assim que funciona.
A gente tem que querer, tem que ter um suporte, que a mentoria, para mim, foi um suporte muito grande. O grupo hoje que eu participo, eu vejo conversando, né? Às vezes eu fico triste de ver, eu recaí, sabe? Mas isso serve pra gente, né? Ó, Juscelene, você foi fumante, toma cuidado, sabe? De lembrar, porque às vezes a gente esquece. A belo dia vai lá, Esquece. acende o cigarro e aí? Aí a gente lembra daquele caderninho que a gente escreveu, o que que a gente não queria, o porquê que a gente estava parando. Aí a gente lembra, e eu tenho isso. De vez em quando eu vejo lá, eu olho e falo assim, eu parei porque eu precisava. Eu parei porque eu quis. Lembra que você falou? Usa frases boas, usa palavras assim que vão te encorajar. Eu fiz isso. Então, assim, é trabalhoso o parar de fumar. Não é difícil, ele é trabalhoso. Porque se você não tiver força de vontade para passar e superar os momentos que são aqueles momentos assim, ai, me deu aquela vontade, não, vou fazer outra coisa. Se você não conseguir sair desse momento que você tem que fazer outra coisa para se distrair, você não vai conseguir. Então tem que querer, tem que, né? É trabalhoso. Nada da vida da gente é fácil, assim, você chega e faz. É, Nada. é. Mas assim, Não é, né? E é uma coisa que a gente sempre fala ali no nosso meio, né? É só falar para quem está nos ouvindo que tem coisas que a gente sempre fala, né? Tem coisas que a gente sempre fala e é sempre bom ouvir e é sempre bom repetir, porque é um treino. A gente pensava de um jeito e agora, para se manter firme, feliz, seguro e tal, tem que pensar de outro jeito. Que era uma coisa que a gente sempre fala, é assim, fumar é difícil, parar de fumar é difícil, mas vai se resolvendo. uhum, Todo dia é uma coisa diferente, depois de uma semana, depois de um mês, vai se resolvendo. Tudo é assim. A partir do momento que você resolve, a tendência é as coisas irem melhorando. E difícil é ser fumante. Você, a vida, né? Você fumou 18 anos, é isso? 22. 22 anos. 22 anos. Então, você começou... 22 anos. Uhum. E a gente tá fumando, daí promete que vai parar, daí o cigarro aumenta de preço, daí vira ano, sai ano, entra ano, e você ali fumando, fumando. Isso é muito difícil. A pessoa que carrega um vício em qualquer substância, uma compulsão também, né? Tem Uhum. N tipos de compulsão, é um fardo que a pessoa carrega nas costas. Sim. É um fardo que ela levanta com aquele fardo, ela passa o dia inteiro resolvendo a vida dela aí, carregando aquele fardo. Ela sai de férias carregando aquele fardo. Uhum. Ela tem um dia de descanso, um feriado, o que for, ela está carregando aquele fardo. Sim. Então, nada é mais difícil do que quando você está no meio do vício, né? Durante o vício, é o mais complicado. É Ó, complicado, né? Só um minuto, Jússi. Ó, a Ana Chaves falando, lembro de você chegando com 6 dias que parou. Você foi firme e chegou lá. Nosso orgulho. Ai, Aí é muito que bom. gostoso, Ju. Nossa, é muito bom. Gente, olha, eu vou falar a verdade. É prazeroso demais a vida que eu tenho hoje. É muito bom. Sabe aquela preocupação de ter que carregar cigarro, de ter que comprar cigarro, isqueiro? É que eu levantava. Teve uma vez que eu levantei 4 horas da manhã para me comprar cigarro, porque eu não tinha. Andei a cidade inteira, que a minha cidade, que é Baipendi, é uma cidade pequenininha. Então, assim, eu revirei a cidade para achar cigarro e não encontrei. Eu fiquei na porta da padaria esperando abrir. Meu Isso é Deus, parecia que nem trabalhoso. a Laura Vilar fala, era cracuda. Parecia que era crack. Ué, isso é trabalhoso, Vera. Você tem que ficar procurando, comprando. E hoje a situação não tá fácil. O cigarro tá muito caro.
isqueiro a gente gasta, por mais que fala, o isqueiro dura, para mim dura nada. Porque quantas vezes você risca ele, você acende o cigarro? Eu fumava 40 cigarros no dia, então era 40 vezes eu riscando o isqueiro. Então, assim, é muito bom. Quem tiver a oportunidade de fazer a mentoria ainda esse ano, faça. Porque esse ano já vai ser meu terceiro ano que eu tô sem fumar, de Natal e de Ano Novo. Porque eu parei em setembro, aí foi o primeiro. Aí o ano passado, segundo, esse ano é o terceiro. Então, assim, que bacana. É uma vitória. E quem pegar firme e fazer a mentoria vai ver o quanto é bom. O que é ser livre. Sabe? Depende. Um menino ali falando que... Não, uma menina. Aqui vai, Silvana. Vai participar da mentoria também. Ó. Eu cheguei a pegar Uber de madrugada para comprar cigarro. Pagou o Uber para comprar cigarro e levar para ela. Jesus! Sabe o que eu fazia, Vera? Quando o meu cigarro acabava, eu pedia lanche na lanchonete e eu pedia pro motoboy, olha a ideia de coisa que a gente faz. Eu falava pro motoboy assim, ó, pro dono, né? Falava assim, ó, Luizinho, faz um favor para mim, pede pro motoboy passar na padaria e comprar 2 maços de cigarro para mim. Eu falei, gente, como que a gente passa cada um perrengue, né, Vera? Eu morava em São Paulo, daí tinha um monte de pizzaria ali onde eu morava. Aí, quando era tarde, eu ligava e perguntava assim, qual pizza está em promoção? Tal pizza. Não estava nem aí com o sabor nem nada. Daí falava, tem cigarro? Tem. Nem perguntava qual também, porque era indiferente. Você pode mandar uma pizza e um cigarro? Só que assim, na época, vamos supor que o cigarro era R$6. O cara mandava por 12. E era um cigarro assim, desses de Paraguai e tal, e você não podia falar nada. E eu lembro que uma vez eu pedi a tal da pizza, eu não estava com fome, pedi a pizza, pedi o cigarro. Quando o cigarro chegou, eu tinha ainda acho que uns 4 cigarros na minha carteira, porque eu era doida, né? 4 cigarros para mim era igual não ter cigarro. E eu pensei assim, vai que eu acordo de madrugada e não tem cigarro para eu fumar, eu vou ficar doida. Aí mandei vir o cigarro. Aí fumei mais um do que eu tinha, fui dormir. No outro dia eu acordei, tava lá aquela pizza horrível, aquele cigarro horrível. Tipo assim, eu paguei 60 pila no negócio, sabe? Jogar dinheiro fora por pura paranoia. Né? Porque eu morava em São Paulo, no Campo Belo, era mais complicado pegar o carro e sair de madrugada, né? E olha, quando eu lembro disso, e eu já vi muita história, muita história. E deixa eu te contar uma coisa, Vera. Eu tinha comprado 4 pacotes de cigarro quando eu fui fazer a mentoria. Meu esposo tinha comprado para mim. Aí eu peguei, juntei o cigarro, coloquei na sacola e falei assim, olha, você leva o cigarro embora daqui? Porque eu nem para ele eu tinha conversado direito. Eu quero que você leve embora. Deixa ela no carro. Ele falou, tá bom. Aí deixou no carro. Aí eu peguei, né? Meu padrasto também é fumante. Aí eu fui para Baipendi e ficou dentro do carro dele. Aí eu falei assim, eu não queria dar o cigarro para ele. Aí meu marido falou, você vai jogar fora? Eu falei assim, por mim eu jogo fora. Que eu não quero para mim, eu não quero para ele. Mas aí ele pediu para ir, o meu padrasto falou assim, né? Você não vai com o Robson ali para você comprar um cigarro para mim, não? Eu falei assim, Mané, lá no carro tem, você quer? Você quer fumar? Eu não posso fazer nada. Você quer fumar? Quero. Eu tinha conversado com ele. Aí peguei o pacote de cigarro, dei pra ele. E passou o tempo. Aí eu fui arrumar em cima do meu armário, da cozinha. Aí eu fui tirar minha batedeira, minhas coisas ficam em cima, né? Aí quando eu olho, um maço de cigarro lá. Porque tinha 2, daí deu um e ele não sabia o que fazer com um maço. Eu tinha dado os pacotes, um maço. E tinha o quê? Uns 3 meses que eu tinha parado. Acho que tinha uns 3 meses que eu tinha parado. Que eu fui mexer lá em cima do armário. Aí eu peguei e falei assim, deixa esse cigarro aí, olha pra você ver. Deixa esse cigarro aí, depois eu jogo fora. Falei, tá bom.
E o cigarro ficou lá. Ficou. E eu nem olhava na cara dele, né? Aí, esse ano, eu falei, não, eu tenho que jogar isso fora. Esse ano eu joguei fora. Mas assim, eu mesmo sabendo que ele estava lá, eu nem lembrava que ele estava lá. Só que eu não deveria Mas ter é deixado, melhor, né? Não deveria ter é deixado, porque melhor quem você estiver nos ouvindo aí, que parou, não você pode. não fique com cigarro, porque ele sabe o teu nome, sabe o número do teu CPF, É. ele sabe a data de nascimento teu, e Uhum. ele fica te chamando de madrugada, ele fica sussurrando. É. Ei, olha, eu tô Não faz aqui. isso. Eu não sabia que Não estava lá. deixe. Olha pra você ver, eu não sabia que estava lá. Eu fui saber depois. Porque eu tinha juntado, olha pra você ver como é que é o fumante. Eu nem sabia que tinha cigarro lá. Eu juntei Uhum. todos os maços. Você falou, junta tudo e dá um fim. Foi o que eu Faz fiz, eu juntei. um arrastão. Fiz o arrastão. Só que esse ficou lá, não sei como, ele ficou um perdido lá. Aí eu falei assim, eu vou jogar fora. Mas aquilo ficou. Aí esse ano eu joguei fora. Falei, não, isso não me pertence. Vai ficar com isso aqui pra quê? É. Porque, assim, se fosse, Vera, quando no começo, esse cigarro iria me atrapalhar sim. E muito. Porque a gente olhando uma coisa que tá perto de você ali, nossa. Só que ainda bem que eu não vi também, não tive contato com ele, mas tive a força, né? E joguei fora. Acabou. Fechou. O ciclo meu tá fechado. Ó, a Mara falando que está indo pro quinto, né, Mara? Quinto Natal. Ai, que maravilha. Tem mais comentário aqui? Vocês acreditam que meu óculos caiu aqui no chão? Eu não vou pegar agora. Eu não consigo ler. Leia aí, ó. Leia depois o da Mara, faz favor. Peraí. Yes. Comprar comida, gasolina, etc. Yes, comprar Às comida com vezes necessidade. tem necessidade. Só por conta do tal Leia ali. cigarro. Paga-se horrores e depois cai na realidade da escravidão, que nos É, permite viver. É verdade. é. E olha, tem bastante gente para fazer mentoria, Vera? Tem, acho que 18 pessoas, 19 pessoas. Isso mesmo, gente. Vamos Precisava, eu queria fazer. ter casa cheia. Eu falei, eu vou ter umas 30 pessoas, pelo menos, né? Quem sabe? Quem sabe venham mais. É. Bom, Júcia, eu quero dizer para você assim, que eu fico muito feliz com todas as pessoas que param de fumar. No Sim. entanto, eu fico muito feliz quando as pessoas são mais novas, assim, porque a gente sabe, eu e muitas meninas aqui, muitos meninos também, a gente sabe que essa história, se a gente não resolve ela quando tem oportunidade lá antes, ela se estende, e daí quando eu vejo que a história está se estendendo para uma pessoa, me preocupa muito. Uhum. No meu trabalho, no meu método, a gente não usa ficar falando de doença, ficar assustando as pessoas. É claro que a realidade Uhum. as coisas acontecem, né? A conta chega, e hoje em dia, infelizmente, cada dia mais cedo, parece que as pessoas já têm tendo o problema dos danos, né, do tabaco. E quando vai se passando muito tempo, eu acho que sempre vale a pena. Sempre vale a pena você dar a oportunidade de ter a experiência de viver de um jeito diferente. Sim. Aqui no começo da nossa conversa, você falou, eu fumei muito, muito, muito. E se você não tivesse batido o pé, falado, pô, eu vou com medo e tudo, né, Uhum. Júcia? E vou me dedicar e tal, não vai acontecer voluntariamente da gente estar fumando e falar assim, nossa, quer saber? A partir de agora eu não quero mais. Assim, não existe um número X de cigarro, é infinito. É, Se você não toma uma atitude, vai fumar para sempre. é. E a gente é um atrevimento, mas a gente tem capacidade para esse atrevimento de falar assim, poxa, eu já fumei tantos anos, agora eu vou viver a minha vida de um jeito diferente. Aprender, né? A gente aprende tudo. E é uma experiência muito bacana, assim.
Na verdade é que eu tenho muito retorno positivo de pessoas que mandam mensaginha, falam, olha, hoje está fazendo tantos anos. Eu sou da turma da fulana. Como é que tá a fulana? Sabe, assim, muito. Eu tô sempre, graças a Deus, assim, isso me abastece muito. Mas, por outro lado, também tem aquelas mensagens, Vera, né, foi tarde para mim, aconteceu isso, a conta chegou cedo, bababá. São coisas que a gente não traz aqui, porque não é esse o objetivo, né? Amedrontar as pessoas. E também, né, Jússi, todo mundo que está aqui nos ouvindo, que vai nos ouvir depois, são pessoas adultas. Não precisa eu e você virmos aqui falar, olha, é perigoso, olha, pode te deixar doente. Todo mundo já sabe, né? Sim, Então, tem aquela da Bíblia, né? Ou você para por amor ou para pela dor. é Ou, às vezes, uma combinação dos dois, né? verdade. E, mas que é muito bom. É muito, muito gostoso. Você que ainda fuma, olha, veja a vida aqui da Jússi, se anime, sabe? Encha teu coração de esperança. Fala, poxa, né? Essa menina conseguiu, então olha que gostoso. Eu também vou estar numa live dessa daqui uns dias, contando a minha história Com também. Né? A certeza. gente tem o poder tanto de nutrir a desesperança quanto nutrir a esperança. Sim. E por mais difícil que seja, vai nutrindo a esperança, né? Vai dar, vou resolver isso, né? Já resolvi tanta coisa na vida, vou resolver isso também, e vai, né? É muito gostoso que o nosso grupo aumente, né? Que muitas pessoas possam te ouvir e falar assim, poxa, né? Isso me nutriu, me abasteceu. Então, assim, eu fiquei triste, a gente fica triste, é quando a pessoa some do grupo, aí você fica assim, será que voltou? Sabe? Aí você fica preocupado, porque quando some alguma coisa acontece. Eu não, eu de vez em quando tô lá, oi, tudo bem? Esses dias a Dorinha falou lá, oi, cadê a Jussi? Eu não tenho visto ela aqui, eu tô lá, eu tô vendo, sabe? Aí quando aparece alguém perguntando alguma coisa, eu faço um comentário, porque é muito bom a gente ter uma pessoa que passou pela mesma experiência que a gente, de parar, de querer parar, ver mais ou menos o que pode ser feito. Né? Que às vezes uma coisinha, bebe água, uma palavrinha naquele momento já ajuda. É. Né? Exatamente. Eu falo também que às vezes, quando tem vídeos ou lá no YouTube, no YouTube fica gravado os comentários. Aqui, infelizmente, não. Depois que Uhum. termina a live, zera Uhum. tudo. Zera curtida, zera comentário. Mas lá no Face, lá no YouTube fica. E às vezes, assim, já pessoas me falaram que não foi nem o que eu falei, nem o que meu convidado falou, foi um comentário que alguém fez. A pessoa, É verdade. nossa, a pessoa fez aquele comentário e aquilo parece que abriu assim um portal de esperança. Olha, não é interessante? Demais, nossa. Gostoso, né? Tem uma moça que você falou que estava assistindo a live, que ela vai começar também. Tem duas que você falou, né? Tem A uma, Silvana e a Amanda. tem uma que acho que mandou solicitação para mim. Aí agora que eu vi aqui, eu não sei se ela é da minha cidade, né? Agora que eu vi, eu lembrei dela que mandou a solicitação. Eu acho que ela é da cidade onde eu moro, sabe? Olha Faça só. mesmo, aproveita bastante, faz com muito carinho, com muita dedicação, quem for fazer a mentoria, né, Vera? Faz assim, com prazer de fazer, bem feitinho. Porque é isso daí que a gente vai levar para o resto da vida. Então tem que fazer bem feito. Os exercícios, tudo que você Caprichado. oferecer para tudo que você oferece tem que ser feito com bastante carinho. Porque aí é isso que a gente vai carregar. Ó, 2 anos que fez que eu fiz a mentoria. Eu lembro de coisas lá da mentoria. Então isso a gente vai levar para o resto da vida. Então fazer com carinho, né? Que as coisas com carinho a gente lembra com mais facilidade. Exato. E faz com carinho e se Com divertindo, né? A gente certeza. não precisa resolver uma coisa tão importante na nossa vida de Carrão bico, triste, muda. tristonho.
emburrado, pode ser uma coisa leve, tranquila, né? Por que não? Verdade. A gente pode escolher fazer com leveza, né? Com Escolher certeza, fazer com leveza. com bastante Muito bem, carinho. meu amor. Hum. Eu quero que você deixe uma frase, uma coisa para tocar o coração das pessoas, para a gente. Uma coisa, sabe, que eu quero pedir é assim: tem pessoas que ficam bastante com muito medo quando vem um diagnóstico. Talvez a pessoa que está. Talvez a pessoa sabe com quem eu estou falando aqui. Uhum. Eu quero dizer para essa pessoa, para todo mundo, que a gente não sabe o nosso destino, né? A gente não sabe até quando a gente vai, até quando nós estaremos aqui, nem nada. Mas que foque no agora. Assim, o que eu posso fazer agora para melhorar a minha vida, ter esperança para o agora. Eu não deveria, mas eu vou falar isso. Tem gente que nunca fumou, nunca bebeu, nunca se drogou e também não tem uma saúde legal. Uhum. Então, o que a gente tem que pensar é assim, pô, o que eu vou fazer por mim de legal para resolver a minha vida e tentar não se paralisar por conta do medo do diagnóstico, sabe? Faz a tua parte, né? O que eu posso fazer para que melhore a minha condição nesse momento? Então, eu acho que uma coisa que a Jussi fala, assim, que eu gosto muito, é isso de falar, vá, tente, né? Faça, porque eu acredito que você estava com medo, né, Jussi? Tava. Quando, Uhum. por conta da saúde, né? Imagina um médico falar, daí eu lembro que você fez em setembro, daí a tua cirurgia foi em janeiro, né, eu Sim. acho, para trocar o stent. E eu lembro que o médico falou, olha, se entupir de novo, não tem mais o que fazer, né? Uhum. Sim. Então, Assim, o diagnóstico, ele, lógico, nós todos já sabemos os riscos que a gente corre, mas o diagnóstico de uma doença, de alguma coisa que venha acontecer devido ao cigarro, a gente não deve levar em conta que ele possa vir atrapalhar uma decisão nossa, sabe? Não é porque é o meu diagnóstico de problema vascular, vou me colocar. Eu tenho problema vascular, deu o diagnóstico, tal. Eu sei o que pode acontecer, o que vai acontecer, mas não é pelo medo de eu saber o que eu tenho, o que vai acontecer, que eu vou tirar meu foco de fazer uma coisa boa por mim, uma coisa que eu vou ficar bem. Seja lá o que for para frente, o importante é o agora. Então eu vou fazer para mim isso. agora. O diagnóstico fechou o quadro, fechou, mas tem Deus lá em cima que a gente não sabe o dia de amanhã. Então vamos fazer o hoje. Se a gente faz hoje, é trabalhoso? É. Mas se eu fizer hoje, eu posso ter uma qualidade melhor de vida. Pode alguma coisa mudar? Ou não. O importante é que eu fiz. Então, valorizar isso, priorizar isso. Não priorizar o diagnóstico que teve. Porque às vezes a gente se amedronta por coisas assim que, igual um diagnóstico, igual uma notícia, ruim. Só que a gente não tem que pensar só naquilo. É ruim, é? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Agora, se Exatamente. amedrontar, se acovardar, se falar assim, não vou fazer nada não, eu já tô com problema mesmo, vai resolver? Não vai. Vai abaixar a autoestima, vai deixar a pessoa deprimida, sabe? E não é isso. Acho que Deus, ele coloca na vida da gente muitas coisas pra gente, acorda, tem coisa melhor que isso. Você consegue. Aí tem pessoas
que não entendem dessa forma. Tem pessoas que entendem, é meu destino. Eu vou ser assim mesmo. Ah, Vou morrer ai, fumando. putz. Vou morrer fumando. Tô, tô diagnosticou, tô ruim e vou morrer mesmo. Então eu vou continuar fumando, mas não é assim. Não. Sabe por quê? Porque quem determina alguma coisa na nossa vida não é a gente, é Deus. Então, se você está aqui vivendo hoje, vamos viver, fazer diferença hoje. Que a gente pode amanhã não tá aqui mais. Mas a diferença você fez. Alguma coisa você mudou, não é verdade? Exatamente Então, isso. assim, faça. Faça valer a pena o seu dia. Faça valer a pena o seu futuro. Que seja de um dia, 10 dias, 10 anos, 1000 anos. Mas faça valer a pena. Não se Não entregue, né? se Não entregue entregue. os pontos, como minha Jamais. mãe falava. É, é. Assim a Ai, que gente se lindo, sente Ju. melhor, né? Iluminado, né? A gente tem que É, se sentir assim. exatamente, exatamente. Jússi, meu amor, muito grata. Você está aqui, eu já estou pensando que eu vou te chamar para uma live lá no YouTube. Pode. Eu, olha aqui, gente, eu vou abusar de vocês, porque eu sei que é uma delícia. Sabe, Jússi, que eu fico pensando? Quando eu parei de fumar, não tinha nada. Tava começando aquele antes do YouTube lá, antes do Face, Era o Orkut. aquela rede, Orkut. Orkut. Tava começando o Orkut. Skype. Isso, o Orkut. E tinha umas comunidades de fumante e tal, mas não era nada consistente, nada profissional legal assim. E eu ficava, às vezes eu fico pensando, nossa, imagina, né? Você parar de fumar e ter a companhia. Que nem uma pessoa vai amanhã, vai fazer uma viagem, põe essa live, põe um vídeo, põe um outro falando. Tem outros profissionais que fazem conteúdo com esse tema. Escuta daqui, escuta dali, um tem um tipo de conversa, outro. Cara, você não tá sozinho nunca, só se você quiser, só Certeza. se você não procurar. Com Mas certeza. se você procurar, você tem coisa muito boa, de gente sincera, de história de É verdade, verdade. né? Que realmente para inspirar as pessoas. E convidar as pessoas para participarem da comunidade Sigamos Livres, né? Que tem o link, tem aqui no meu perfil para você entrar É, lá, né? gente, tem que participar para a gente fazer as reuniões da gente uma vez na semana. É tão gostoso, cada um passar sua experiência para o outro. Vamos participar. É muito bom. Muito bem. Jússi, muito grata. Uhum. Agradecer a você. Um beijo para você, um beijo para os filhos. Assim, que Deus continue abençoando tua Amém. saúde, tua inteligência, tua juventude. E Ah, dê, sim, tudo de bom e de belo com sabor de caramelo. Tá bom? Muito obrigada. eu que agradeço, que você esteja saúde a mil, seja sempre essa pessoa carinhosa que você é, sabe? Muitos anos de vida para você, porque você tem que fazer muita coisa ainda aqui. Tem muita gente esperando pela Vera e não está ainda sabendo o caminho. Mas Tá assim, bom, você então. é muito especial. Você sabe que para todos nós que já paramos com a sua mentoria, você sabe que você é especial, que a gente pede muito a Deus para você continuar fazendo o seu propósito aqui na Terra, né? Isso, eu agradeço. Agradeço as orações, os votos, agradeço o carinho. Eu me sinto uma privilegiada, assim, sabe? Tenho conhecido pessoas de tudo quanto é jeito, tudo quanto é idade, com tudo quanto é tipo de história. E eu gosto pra caramba. Jússi, meu amor, ó, desejo a você, ao pessoal que está nos ouvindo, uma boa semana. Depois que a live for publicada, quem quiser fazer um comentário para deixar publicado, eu agradeço muito. Tá bem, Tá, Jússi, meu joia. amor? Ó, beijo. Beijo. Beijo, Fica com Deus, beijo, tá? beijo para todo mundo. Beijo para todos. Você também, minha querida. Tchau, tchau. Tchau.
Conversar foi muito bem para nós. Opa.